gostaria de compartilhar, nós vamos ler algumas passagens na palavra, mas primeiramente, antes de passar os textos principais, Mateus 6, 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, nós vamos ver algumas passagens na palavra, e que eu gostaria de compartilhar a história. Nós vamos ver juntos a história de dois homens. E nós vamos entender um pouco, dois homens que receberam um chamado de Deus, dois homens que caminharam nesse chamado, e depois o fim de cada um deles. E esses dois homens, eles se chamam Eliseu e Geazi. Mas quantos conhecem o profeta Eliseu? Só que nós não vamos falar muito do Eliseu como profeta. Nós vamos falar mais de Eliseu como servo do profeta Elias. Então, vamos ler junto, por favor. No livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 16. Diz assim: Deus, ele falou com Elias, ele deu uma direção clara a Elias, que ele deveria ungir chamar Eliseu como servo. E Elias, ele fez assim. Então, nesse versículo 16, diz assim: você pegará Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, tu ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, aí começou o chamado, aí recebeu, vamos dizer assim, receberá o chamado Eliseu. Mas por que Eliseu pôde receber esse chamado? Ele não recebeu já o chamado de profeta. Ele foi chamado para perto de Elias, que era profeta, para ser o servo. Algumas traduções dizem para ser o moço. Deus falou e deu uma direção clara para Elias. Só que foi possível por quê? Porque Elias obedeceu a essa direção. Se Elias não tivesse obedecido, Eliseu não teria sido chamado. Ou Deus talvez teria usado outra maneira, né? Mas a primeira coisa que aconteceu muito clara foi que Deus falou com Elias. E Elias obedeceu. A segunda foi que Eliseu respondeu a esse chamado. E obedeceu. Então, a Bíblia diz que depois disso, Eliseu, ele se apegou a Elias. E passou. Vamos ler junto, por favor. No capítulo 19, versículo 19, até o versículo 21. Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, Elias obedeceu àquela direção de Deus. Versículo 20, então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhes: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então Eliseu respondeu ao chamado, obedeceu, largou tudo e foi servir a Elias e foi servir ao Senhor, servindo Elias. E a Bíblia mostra, nós não vamos ter tempo para isso, mas a Bíblia mostra que Eliseu viveu tantos milagres, viu tantas coisas, né? Viu a ação de Deus
viu tanta cura, viu realmente a obra de Deus caminhando com Elias. Aprendeu tantas coisas. Não somente os olhos viram, mas o coração experimentou. E ele foi crescendo, ele foi aprendendo, ele foi tendo essa vida de obediência, de sensibilidade, de entender, de ouvir, de submeter, de caminhar. E aí, no decorrer da vida dele, como servo de Elias, o Senhor foi fazendo muitas coisas na vida dele. E Eliseu, ele precisou, como nós todos, responder, fazer escolhas e caminhar cada vez mais. Então, ele pôde, e uma coisa interessante, que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Não porque Elias foi reprovado ou algo assim, ele foi tomado aos céus. Então, Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele recebeu um chamado, ele respondeu. Porque ele fez passos coerentes com as escolhas e com as declarações que ele fazia. Porque ele recebeu a instrução, andou com esse homem de Deus. E pôde, então, receber um chamado para ir além. Deus nos chama, mas conforme nós vamos andando, conforme nós vamos respondendo com o coração íntegro, com inteireza de coração, conforme nós vamos aspirando cada vez mais as coisas do reino de Deus, colocando como prioritário, Deus pode nos chamar um pouco mais, ir um pouco além. E é isso que nós temos que aspirar. Nós temos que aspirar a receber um chamado, mas sempre ir além, amém? Entrar numa dimensão maior. E a Bíblia diz, então, que Eliseu, andando com Elias, ele se apegou a Elias. E ele se apegou tanto, porque ele entendeu que ali estava o resultado, vamos dizer assim, do seu chamado. Era ali que Deus ia falar com ele, que Deus ia mostrar, que Deus ia trabalhar na vida dele e que ele ia poder ir mais longe. E a Bíblia diz que ele se apegou tanto que por 3 vezes Elias falou com ele, fica aqui, que eu vou ir para tal lugar. E Eliseu disse, não, eu vou contigo. Ele estava apegado, ele entendeu o significado daquele relacionamento. Vamos ler juntos essa passagem, em 2 Reis 2, versículo 2. 2, 4 e 6 diz assim, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu, mais uma vez, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram. Então, por 3 vezes, ele poderia ter dito, não, eu vou obedecer. Porque ele falou para eu ficar aqui, mas ele entendeu o desafio. O desafio não era dizer, não, tudo bem, fico aqui. O desafio era de dizer, você foi chamado a Jericó, ao Jordão, eu também. E eu estou apegado a ti, eu estou apegado a essa visão, a esse chamado, e eu vou. E por isso, tendo esse coração íntegro, servindo de todo o coração, Eliseu pôde ser chamado e ser como sucessor de Elias. Vamos ver juntos, então. 2 Reis, no mesmo capítulo que nós estamos, mas o versículo 9 a 15. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque, por herança, a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti,
assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. E Elias passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, assim se fez. Eliseu se apegou a Elias. Eliseu era um servo. Ele não era ainda profeta, mas ele pôde ter sido chamado como profeta, porque ele foi fiel. Porque ele enxergou coisas maiores. Não somente tudo aquilo que ele participou de milagres, de prodígios, de curas, vendo a ação de Deus, vendo Deus agir através da vida de Elias, mas tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele foi respondendo. E uma coisa importante, entre todas essas, ele priorizou o reino de Deus. Porque Elias disse para ele, me pede o que você quiser. O que ele pediu? Uma porção dobrada do seu espírito. Eu aspiro ir mais longe. E ele tinha visto coisas maravilhosas. Que Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus tremendo. Mas ele aspirava mais. Por amor ao Senhor e por amor, certamente, às pessoas. Para ser usado, para servir mais ainda. Então, Deus começou aqui e Deus o separou como profeta. Só que agora nós não vamos mais falar de Eliseu. Eliseu agora começa o seu ministério de profeta e chama, por sua vez, um servo, um moço. E esse moço é interessante porque na palavra, muitas vezes, na maioria das vezes, não há o nome do servo do profeta. Fala-se moço, servo, algo assim. Mas é interessante que o servo de Eliseu, a Bíblia descreve o seu nome, Geazi. Quantos conhecem o profeta Geazi? Alguém conhece o profeta Geazi? Por quê? Quantos conhecem o profeta Eliseu? Ele foi servo de Elias. O profeta Geazi foi servo de Eliseu. Não era normal que ele se tornasse sucessor de Eliseu? Talvez. E por que não foi assim? Vamos ver junto. Por que não foi assim? Geazi, então, foi chamado para perto de Eliseu. Como Eliseu, ele foi um servo, vamos dizer assim, maravilhoso. Ele se apegou a Eliseu. Ele aprendeu com Eliseu. Ele viveu milagres, ele viveu cura, ele viveu ressurreições. Pelo menos uma aqui, foi um dos primeiros milagres que aconteceram, que Geazi presenciou, viveu junto com Eliseu. Vamos ler juntos, 2 Reis 4, 14 a 17. Eliseu passava, andando no seu ministério, e encontrava muitas pessoas. E ele encontrava sempre uma mulher, inclusive a Bíblia descreve essa mulher, uma mulher rica. E cada vez que ele passava por lá, eles paravam e ela dava de comer a eles, né? Servia, convidava na casa e eles comiam lá nesse lugar, na casa dela. E em 2 Reis 4, diz assim, 4, 14. Eliseu falando com Geazi, seu servo, ele falou assim, mas o que a gente pode fazer por ela? Essa mulher tão serva, né, nos acolhe com tanto amor. Vamos abençoar essa casa, vamos abençoar essa mulher. Geazi, talvez ele estava até treinando Geazi, né? Vamos ver o que ele tem no coração, o que ele pensa, o que ele está aprendendo. O que você acha que nós devemos fazer por essa mulher? E Geazi responde,
versículo 14. Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aconteceu. Uma mulher que provavelmente não podia ter filhos, estéril, seu marido já velho, já avançado em idade, mas a ideia, a bênção veio de quem? De Geazi. Ele participou, ele foi até autor um pouco da ideia dessa bênção. E ele presenciou, não somente as palavras, mas ele presenciou o milagre. Passando por lá, a mulher realmente teve esse filho. E a Bíblia diz no versículo 18 que o menino cresceu. Então, não somente ele nasceu, mas ele nasceu com saúde, cresceu, as coisas foram avançando, continuando o ministério. Mas um dia, o que acontece? O menino, ele adoece. E aí, o menino não somente adoece, mas o menino morre. Aí por quê? O filho da bênção, o filho do milagre, morre. Geazi, mais uma vez, está perto de Eliseu e participa de um dos maiores milagres, penso eu, depois da salvação, ressurreição. Versículo 36 e 37 do mesmo capítulo, que nós não vamos ler toda a história, mas eu quero acentuar esse milagre. Eliseu vem, Geazi participa, o versículo 21 diz, Geazi passou diante deles, pôs o bordão no rosto do menino. Então, mostra toda essa dinâmica da ação de Deus, da ação do profeta, e Geazi participando até a ressurreição. Versículo 36, Eliseu chamou Geazi e disse, chama a sunamita, chama essa mulher, chama a mãe. Ele a chamou, e apresentando-se ele ao profeta, disse, toma teu filho, vivo. Então, entrou ela, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra, e tomou o seu filho e saiu. Amados, milagre extraordinário. E Geazi, como servo de Eliseu, viveu todas essas coisas, experimentou todas essas coisas, entendeu muita coisa, aprendeu muita coisa, viveu, escolheu, fez escolhas também, andando perto do profeta Eliseu, assim como Eliseu tinha andado perto do profeta Elias. Mas chegou um momento, 2 Reis capítulo 5, chegou um momento crucial, e aí nós vamos ver a diferença e o que aconteceu, que esses 2 homens com uma história, com um chamado igual, vamos dizer assim, para ser servo de um profeta, com uma história semelhante, com vivências semelhantes, com escolhas, com experiência, com discernimento, com uma submissão, uma obediência, uma resposta a um chamado, mas com um fim completamente oposto. A palavra diz, mais vale o fim das coisas que o seu começo. Às vezes a gente pode começar meio atravessado, mas fazendo escolhas, fazendo passos, nós andamos para o caminho correto, amém? E o fim é a eternidade. Mas nós vemos também que nós podemos fazer escolhas, dar passos, responder, caminhar. Mas se o nosso tesouro, lembra do versículo que nós lemos no início? Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Se não for resolvido no mais profundo do nosso coração, o nosso tesouro, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, qual deve ser o nosso tesouro? Qual deve ser o nosso foco? O que deve estar mais profundo do nosso coração? O que deve ser a prioridade das nossas vidas? E em torno dela giram outras coisas. Deus
é um Deus amoroso, é um Pai. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus, amém? Nossa prioridade deve ser viver segundo as verdades da palavra de Deus. Há muitas vozes, irmãos, em torno. Muitas circunstâncias. Nosso sentimento, a nossa alma pode ir para um lado, pode ir para o outro. Porque nós somos humanos. Né? Nós somos afetados pelas circunstâncias. Nós somos afetados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. Tanto positivamente como negativamente. Mas isso não deve priorizar ou nos tirar do foco. Agora mesmo nesses dias nós temos ouvido falar muito sobre o atentado lá na França. Claro que isso mexe conosco, nosso país, nosso povo, no dia da festa nacional, era como se fosse 7 de setembro aqui. Nós lá em Lyon, nós vamos também ver os fogos de artifício, festejar, né, o dia nacional. E foi numa festa assim que aconteceu. Então, ouvindo tudo isso, claro que a gente se abala. Depois, hoje, recebi a notícia de um possível golpe de Estado lá na Turquia. Quantos mortos, quantos feridos, quanto desastre, quanto caos. E nós vivemos dias do fim, dias difíceis. Então, todas essas coisas podem nos abalar, pode nos sacudir, né? A gente pode baquear um pouco, mas o que tem que nos direcionar, nos levar, nos fazer avançar? Que a gente não fique ali parado, e nem caído, e nem retrocedendo, e nem na confusão das circunstâncias, tanto boas como ruins. Se é uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos de casada, e quase 25 anos de ministério lá fora, foi isso. Não me deixar conduzir por circunstâncias e por sentimentos. Olá a todos, eu me chamo Rosângela Caixeta e com meu marido José Caixeta estamos aqui na Festa das Nações em Uberlândia, Igreja Comunidade Shalom, e vemos a importância dessa festa, a importância desse tempo aqui, todos juntos, né? Temos testemunhado daquilo que Deus está fazendo nas nações. O foco dessa festa é a Europa, e nós estamos na França já há quase 24 anos, 23 anos, desculpa, quase 24 anos na Europa. Primeiramente fomos para a Inglaterra e na França há mais de 20 anos. E já somos franceses, mas o nosso coração também é para as nações. Fomos enviados dessa igreja e vemos a importância de estarmos aqui, não somente passando tudo aquilo que nós temos vivido lá, nosso testemunho, mas também encorajando os irmãos, recebendo juntos, né, o chamado para as nações, para missões, e a importância de eles estarem recebendo algo mais, mas nós também de sermos encorajados, de vivermos essa festa juntos. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana.
Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa-sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia,
ginecologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela está ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm. E que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades.
A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. A Missão Esperança foi fundada em 9 de julho de 1992, buscando, através de ações comunitárias e sociais, minimizar a ausência das necessidades básicas da população carente e, através deste contato direto com a comunidade, foi diagnosticado a realidade violenta da criança e do adolescente. A instituição possui 2 programas, Portal dos Sonhos e o abrigo Casa Legal, que atende a 36 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, oferecendo proteção integral, moradia provisória em ambiente familiar e atendimento personalizado, sendo uma medida protetiva emergencial com o objetivo de proteger, resguardar e reintegrar a criança e o adolescente, garantindo-lhe seus direitos e pleno exercício da cidadania com dignidade. A política de atendimento é definida por um trabalho em conjunto com outros órgãos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude. Sua estrutura física conta com um espaço amplo e aconchegante, com vários departamentos, como dormitórios masculinos e femininos e sala de áudio e vídeo que proporcionam lazer e informação. No salão são feitas as tarefas escolares e acontecem os momentos de recreação. Na cozinha são produzidas as refeições com cuidado e carinho. No refeitório, essas delícias são saboreadas. Na lavanderia, as roupas são lavadas, perfumadas e cuidadas. A quadra e a piscina são 2 espaços que não poderiam faltar para completar a diversão. O abrigo possui uma rede de parceiros que a cada dia nos impulsiona mais a realizar o nosso trabalho com qualidade. A equipe técnica realiza todo um trabalho de reestruturação familiar, visando a reintegração das crianças em seu seio familiar, através de visitas, palestras e encaminhamento para a rede pública de atendimento social do município, além de planejar, organizar e executar as diversas atividades internas de toda a instituição. A coordenação promove e acompanha a participação dos colaboradores em atividades especializadas, supervisiona o desempenho operacional referente às atividades dos funcionários e colaboradores, dentre outros. A área de serviço social atende às diversas necessidades das crianças, promovendo a inclusão social de cada uma delas, considerando sua participação frente à cidadania. A área de psicologia oferece a oportunidade de reestruturação da história de vida, através dos atendimentos individuais e em grupo. O Portal dos Sonhos é uma unidade da Missão Esperança, que busca atender a comunidade local
oferecendo amplo espaço para lazer, recreação, atividades psicopedagógicas, inclusão digital e biblioteca. E contamos com uma equipe de profissionais qualificados. Faça parte desta missão, doe e seja um parceiro. Anote aí, Caixa Econômica Federal, agência 3961, conta corrente 500257-3, ou autorize o débito automático em sua conta da CEMIG. Os telefones para contato são 3217-1988, 9689-5025, 9797-7126 ou 3223-4227. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios.